Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia em Salmos 62. Vou ler o versículo de os versos de número 1, o de número 2 e o de número 11. Desde o início, o Senhor tem falado de nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. Confiança esta do qual nós estamos costumeiramente ouvindo falar sobre confiar no Senhor. E às vezes parece até algo repetitivo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: é tempo de confiar ainda mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz assim, em Salmos 62: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. O de número 11, o verso de número 11 diz assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Quando o pastor costuma nos avisar antecipadamente, a gente é breve. Como ele me pegou em cima da hora, eu serei muito breve. Mas eu estava lá em casa e antes de sair do meu lar, estava esperando a minha filha, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E se eu tiver oportunidade hoje, eu vou falar sobre a confiança que nós cristãos devemos ter continuamente em Deus. E o salmista Davi, ele coloca a sua confiança em Deus. Ele declara: eu confio em Deus. E ele diz assim, que a alma dele espera somente em Deus. Assim é a nossa vida, a nossa alma, tudo aquilo que está dentro de nós deve esperar somente em Deus. A Bíblia diz que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Vivemos dias difíceis, mas nós sabemos que o nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando e o pastor Leão disse algo, e eu disse para todos que estavam à mesa, falando sobre a pandemia que passou, que nós passamos e etc. E o pastor Leão disse: minha filha, mas isso é bíblico. A Bíblia diz que nós iríamos passar por tudo isso. Eu digo: exatamente. A Bíblia fala, a Bíblia relata, a Bíblia diz, e ainda tem um porém: a Bíblia tem resposta para tudo e todas as coisas. Pode vir, irmãos, muitas coisas e muitas coisas virão, mas a nossa alma espera em Deus. Estamos aqui nessa terra como peregrinos, mordomos fiéis, cuidando das coisas a qual o Senhor tem confiado em vossas mãos. Mas sabemos que a nossa morada não é na terra, mas sim eterna nas mansões celestiais. Isso é a nossa alma esperar em Deus. E o salmista, ele configura, ele declara com muita convicção a vossa confiança que ele tem em Deus. E ele vem no versículo de número 2 dizendo: só Ele é a minha rocha. Rocha, irmãos, é algo, um material sedimentar extremamente forte. É algo assim difícil. Até se alguém for trabalhar num local que tem rochas, precisa de um equipamento muito bem preparado
tem lugar, irmãos. Tem lugar que a gente põe a máquina e ela não roda. Tem lugar que a gente põe a máquina e não faz buraco. Tem lugar que é difícil. O nosso Deus, o salmista diz: o meu Deus, só Ele é a minha rocha. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha não será abalado. Diferente daquele que constrói em cima de um local com uma areia que pode vir qualquer vento e derrubar aquela construção. Mas aquele que está alicerçado na rocha, que é Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, este sim pode ficar tranquilo, que vai vir as adversidades, vai vir as tempestades, mas você está dizendo: não tem problema, a minha convicção, a minha confiança está em Deus. É em Deus. E Davi ainda traz uma outra configuração. Meu filho, traz uma água para a tua sogra, por favor, querido. Toda uma garganta já nervosa e tudo. Ei, Jesus bom! Ele está prestando atenção na mensagem. Você está prestando atenção. Glória a Deus. E Davi, neste versículo, apenas nesse versículo de número 2, ele traz 3 características do nosso Deus. Ele é a rocha. E em seguida ele afirma: Ele é a minha salvação. Aleluia. Somente através dele, por ele, são todas as coisas. Somente através dele nós poderemos conseguir chegar a ter a nossa salvação. Como, irmã Dayana? Entregando a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiando, adorando. Olha, irmãos, eu digo a você: se você ainda não deu um passo para Jesus, hoje é dia. Hoje é dia de você dar um passo para Jesus e dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Porque esse Jesus aí que a irmã Dayana está dizendo que ele é rocha, que ele é salvação, ele pode todas as coisas na tua vida. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. E o salmista ainda continua: é a minha defesa. Aleluia. Ele diz: Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha salvação e tu és a minha defesa. A gente sabe que a palavra defesa é você ser defendido por alguém, ou defender alguém, ou estar protegido por alguém. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele é a tua defesa. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações onde você diz: meu Deus, aconteceu isso, eu não posso pagar um advogado, eu não posso pagar um médico, eu não posso pagar isso, é muito caro. Não se preocupa, Deus é a tua defesa. Em outras versões, no lugar da palavra defesa, diz que ele é a nossa torre forte. A torre é lugar de abrigo, é lugar onde os soldados ficavam lá na torre olhando, vigiando, local de abrigo nos dias frios. Eles se abrigavam naquele lugar. E o salmista diz: Senhor, tu és a minha rocha. Eu declaro com convicção: tu és a minha rocha, tu és a minha salvação e tu és a minha defesa. Oh, Deus maravilhoso! O que você está fazendo que você ainda não está na presença de Deus? O que você está fazendo perdendo tempo de não estar adorando e glorificando o nome desse Deus poderoso? Eu não posso nada, não tenho condições de nada. Nós, como seres humanos, somos limitados, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Que tudo é possível aquele que crê. É isso que a Bíblia me garante. Garante para mim e garante para você. Aleluia. E ele toma essas 3 características: rocha, salvação e defesa. E ele toma essas 3 características e diz: por conta disso, não serei grandemente abalado.
e mais ninguém. Aquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Aquele que dá respiração a todos que estão sobre ela. Criou todas as coisas, inclusive eu e você. Inclusive eu e você, com o propósito de dizer: Senhor, Tu és a minha salvação. Tu és a minha rocha. Tu és aquele que tem cuidado de mim, Senhor. Eu não posso ir resolver, mas Deus pode. Eu não tenho condições de fazer, mas Deus pode fazer. Esse é o nosso Deus. Aqui a irmã Carla contando, e todos vocês aqui, se tivessem a oportunidade para contar alguma experiência, eu tenho certeza que você ia dizer: Deus da minha salvação, a quem a minha alma ansiou e esperou somente nele. Ele ouviu o meu clamor e ouviu as minhas orações. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Eu ouvi daqui a irmã Safira, e eu muito jovem ainda estudava com a Sâmia, né, irmã Safira? A irmã Safira sempre fala para mim: você era culto das minhas orações. Estudei com a Sâmia e um tempo depois tive a oportunidade, agora há pouco tempo, de ser professora das gêmeas, né? E a irmã Safira sempre dizia, aí ela disse agora para mim: e agora você é minha professora. E isso é bom, porque nós crescemos com pessoas orando por nós. Eu sou fruto da oração da igreja do Senhor. E digo a você que foi a melhor decisão que a irmã Nayana teve na vida, foi de aceitar a Jesus como Salvador. Nessa noite, entrega a tua vida para Jesus e saia daqui nessa noite com a mesma convicção de Davi, confessando: Senhor, Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação, Tu és a minha defesa, e diante de tudo isso, eu não serei abalado. Irmã Nayana, então eu não vou passar por prova nenhuma? Vai, o pastor falou aqui sobre prova, né? Tira o ar, né, pastor? É isso, tira o ar, está aprovado. Mas é isso que Deus faz. Só que a Bíblia garante que ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça dele, o Senhor, todavia, jamais se esquecerá de nós. Jamais, jamais, jamais Ele vai se esquecer de você. Todos nós temos alguma experiência para falar. Passei muitas coisas com o pastor Leo também, até chegar na cirurgia. Mas o Senhor nos deu vitória. Sabe por quê? Porque Ele é a minha rocha. Porque Ele é a minha salvação. Porque Ele é o meu porto seguro. Ele é a minha defesa. Ele abre porta onde não tem. Ele dá causa ganha na justiça, ainda que para o advogado, para o juiz não tenha mais jeito. Ele pode abrir a porta para você. Mas você precisa primeiro dar um passo para Jesus e depois dizer: Senhor, eu confio tão somente em Ti, porque Tu és a minha rocha, a minha salvação e a minha torre forte. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite e que nós continuemos, irmãos. Não nos esqueçamos, ainda que rotineiramente, continuamente você ouça essa frase: irmão, confia no Senhor. Parece uma frase repetitiva, uma frase que todo mundo fala isso, mas é importante que todos os dias, deixa eu ver aqui se eu encontro um versículo aqui que eu estava lendo pela tarde, que agora me recordei, lá em Salmo 92, todos os dias, o versículo de número 2, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Se tu acordar, meu irmão, é a benignidade de Deus. Anoiteceu, viveu, saiu de casa, voltou para casa, sob a proteção divina de Deus, é porque Ele foi fiel para com você. E tu tens sido para com Ele fiel durante essas 24 horas que Ele tem dado para nós de vida. Seja fiel também com aquele que tem sido fiel para contigo.
Esse é o nosso curso. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.